E aí galera, beleza? Alex antes que para mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai falar de um filósofo muito interessante, eu sempre digo que a gente vai falar sobre um filósofo interessante e é sempre verdade, mas dessa vez a gente vai falar sobre um cara, só para vocês terem uma ideia, os interesses do cara: medicina, alquimia, química, astronomia, ética, filosofia, geografia, matemática, psicologia, física, poesia, ciência e paleontologia. Bom, esse cara é o Avicena. Ele foi um filósofo persa que nasceu em 980. Mas antes da gente começar o vídeo mesmo, falar sobre as ideias e a vida do Avicena, só queria pedir pra galera que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha. Isso ajuda muito o canal, e não é caô, ajuda mesmo. Bom, então agora a gente vai começar pro vídeo. A gente vai seguir por esse livro aqui, né, o livro de filosofia. Estamos aqui lendo sobre o Avicena. Bom, então o Avicena nasceu em 980, morreu em 1037. A área dele é a metafísica, abordagem o aristotelismo árabe. Bom, o Avicena, ele foi um filósofo árabe. O nome dele, na verdade, é um outro nome, né? Por ele ser árabe, o nome dele é meio complicado, mas eu vou tentar ler. Abu Ali Hussein Ibn Abdallah Ibn Sina. Mas ele foi latinizado, né? Graças a Deus, e a gente pode chamar ele de Avicena. Bom, então vamos começar aqui. O Avicena, ele também é conhecido como Ibn Sina. Ele foi um filósofo, um dos mais importantes na tradição árabe. Bom, então vamos começar aqui, né? O Avicena, ele nasceu em 980, ele nasceu em um lugar chamado Bukhara, que hoje a gente conhece como Uzbequistão. Bom, o Avicena, ele foi um filósofo, um dos mais importantes na tradição árabe, um dos maiores pensadores, né, daquele tempo. Como seus predecessores Al-Kindi, Al-Farabi e o seu sucessor Averroes, Avicena conscientemente se definiu como um filósofo em vez de teólogo islâmico, escolhendo seguir a sabedoria grega e o caminho da razão e da evidência. Em particular, via si mesmo como um seguidor de Aristóteles, e seus principais textos são enciclopédias de filosofia aristotélica. Naquele tempo, né, era muito comum as pessoas se dedicarem ao estudo de assuntos relacionados à sua religião, né, que naquela época era o islamismo. E o Avicena, ele meio que foi por outro caminho, e até a gente vai ver depois da biografia dele que ele teve alguns problemas por causa disso. Que algumas coisas na filosofia ia contra a ideia da religião, né? Aí os caras mais importantes assim dentro da sociedade ali, líderes religiosos, meio que pegaram no pé dele por causa desse aspecto. Mas a gente vai passar por isso ainda, vamos chegar lá. Bom, então a gente já viu que ele gostava bastante de Aristóteles, né? Vamos continuar. No entanto, essas obras explicam a filosofia de Aristóteles tal como repensada e sintetizada por Avicena. Em algumas doutrinas, como a ideia de que o universo sempre existiu, Avicena manteve a visão aristotélica, apesar do fato de que ela entrava em conflito com a ortodoxia islâmica. Mas em outras áreas, ele se sentiu livre para se afastar radicalmente de Aristóteles. Um exemplo notável é sua explicação da relação entre a mente e o corpo. Mente e corpo são distintos. Aristóteles afirmava que o corpo e a mente dos humanos e outros animais não são duas coisas ou substâncias diferentes, mas uma unidade, e que a mente é a forma do corpo humano. Como tal, é responsável por todas as atividades que um ser humano pode executar, incluindo pensar. Por essa razão, Aristóteles dava a impressão de não considerar possível que qualquer ser sobrevivesse à morte do corpo. Aristóteles vai dizer, né, que o corpo morreu, sua mente morreu, tudo morreu, você já era. Só que pro Avicena não, né? Pro Avicena ele vai dizer que é uma parada diferente, né? Em contraste, Avicena foi um dos mais famosos dualistas da história. Dualista porque pro Avicena a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa, são coisas distintas. Bom, ele julgava que o corpo e a mente são substâncias distintas, igual eu falei. Seu grande antecessor, nessa visão, Platão, considerava a mente algo distinto e aprisionado no corpo. Platão acreditava que no momento da morte, a mente seria liberada de sua prisão para reencarnar posteriormente em outra. Interessante, né? Porque a gente pensa, pô, se nosso espírito está preso dentro dessa carcaça, né? Que é o corpo. Quando o corpo morre, a mente, né? O espírito, a alma, tá livre. Só que aí ela acaba se aprisionando de novo. Triste. Bom, continuando, né? Para provar a natureza separada da mente e do corpo, Avicena concebeu um exercício mental conhecido como o homem voador. Este aparece como um tratado da alma, né, em um dos seus livros, no livro da cura, que se chama, com a meta de remover qualquer conhecimento que possa ser possivelmente refutado, restando apenas verdades absolutas. É uma antecipação à obra de Descartes, o famoso dualista do século XVII, que também decidiu não acreditar em nada, exceto naquilo que ele próprio poderia saber com certeza. Avicena e Descartes quiseram demonstrar que a mente, o eu, existe porque sabe que existe,
e que é distinta do corpo humano. Então a experiência consistia basicamente no seguinte, né? Ele vai dizer assim: no experimento O Homem Voador, Avicenna quis investigar o que conseguimos saber se formos efetivamente privados de nossos sentidos e não pudermos depender deles para obter informação alguma. Ele nos convidou a imaginar o seguinte: suponha que eu tenha acabado de começar a existir, mas tenho toda a minha inteligência normal. Suponha também que eu estou com os olhos vendados e que flutuo no ar, com meus membros separados uns dos outros, de modo que não posso tocar em nada. Suponha que estou completamente sem qualquer sensação. Apesar de tudo, tenho certeza de que eu existo. Mas o que é esse eu que sou eu? Ele não pode ser qualquer parte do meu corpo, porque eu nem sei se eu tenho corpo, né? Eu não sinto nada. Bom, continuando então. Ele não pode ser qualquer parte do meu corpo, porque não sei se eu tenho. O eu, que afirmo como existente, não tem comprimento, largura ou profundidade. Não tem extensão ou atributos físicos. E se eu fosse capaz de imaginar, por exemplo, uma mão, não a imaginaria como pertencente a esse eu que sei que existe. Conclui-se que o eu, humano, o que sou, é distinto do meu corpo ou de qualquer coisa física. O experimento do homem voador, dizia Avicenna, é um modo de alertar e lembrar a si próprio da existência da mente como algo diferente e distinto do corpo. Avicenna também tem outras formas de mostrar que a mente não pode ser algo material. A maioria dos argumentos baseia-se no fato de que o conhecimento intelectual que a mente consegue aprender não pode estar contido por nada material. É fácil ver como as partes de coisas físicas ajustam-se às partes de um órgão dos sentidos. A imagem da parede que vejo se estende à lente de meus olhos. Cada uma de suas partes corresponde a uma parte da lente, mas a mente não é um órgão dos sentidos. O que ela compreende são definições como o homem é um animal racional e mortal. As partes dessa frase precisam ser aprendidas de uma vez, juntas. A mente, portanto, não pode ser de modo algum como o corpo ou como parte do corpo. Bem interessante isso. Bom, é interessante esse experimento, né, do homem voador, até pra gente fazer, tipo, você ficar, sei lá, com os olhos fechados assim, começar a imaginar. Dá pra fazer, é bacana. Bom, a próxima parte é a alma imortal, né, aquele papo de que a alma, ela não morre com o corpo. Bom, então vou ler aqui. Avicenna concluiu que a mente não é destruída quando o corpo morre, mas que é imortal. Isso não ajudou a tornar seu pensamento mais palatável para os muçulmanos ortodoxos que acreditam que o indivíduo inteiro, corpo e mente, ressuscita e desfruta das alegrias da vida após a morte. Consequentemente, Avicenna foi atacado no século XII pelo grande teólogo islâmico Al-Ghazali, que o chamou de herege por abandonar o pilar islâmico central da ressurreição. Mas no mesmo século, a obra de Avicenna foi traduzida para o latim e seu dualismo tornou-se popular entre os filósofos e teólogos cristãos. Eles apreciaram o modo como as suas interpretações dos textos de Aristóteles tornaram-nos compatíveis com a ideia de uma alma imortal. Bom, tem uma frase interessante aqui, né? A conversa secreta é um encontro direto entre Deus e a alma, abstraído de todas as restrições materiais. Bom, a outra parte do texto é o eu indubitável. Cerca de 200 anos depois, na década de 1250, Santo Tomás de Aquino defendeu uma interpretação mais fiel de Aristóteles, na qual mente e corpo estão muito mais intimamente ligados, e suas concepções foram aceitas pelos teólogos do século XVI e XVII. Em 1640, Descartes retornou ao dualismo mais próximo de Platão do que o de Aristóteles. Consequentemente, mais próximo também do Avicenna, né, do Avicenna. E seus argumentos para isso eram muito parecidos com os de Avicenna. Descartes imaginava que havia um demônio que tentava enganá-lo sobre tudo o que ele possivelmente podia ser enganado. Ou seja, sobre qualquer coisa que ele podia ser enganado, esse demônio enganava ele. Claro, na ideia do Descartes, né? A única coisa sobre o qual não podia ser enganado, ele percebeu, seria sobre a sua própria existência. Esse eu é exatamente o eu do qual o homem voador de Avicenna tem absoluta certeza. É muito interessante isso. Tipo assim, no eu voador, né, o cara tá ali completamente no escuro, assim, com os olhos fechados e ele só tem a mente dele, não tem mais nada. Nada pra ele existe, só a mente dele. Bom, mas a gente já tá acabando, minha luz vai descarregar aqui, mas beleza, vamos continuar. Bom, esse eu é exatamente o eu do qual o homem voador de Avicenna tem absoluta certeza, mesmo na ausência do conhecimento pelos sentidos. Como Avicenna, Descartes concluiu que o eu é completamente distinto do corpo e deve ser imortal. Muito interessante. E para finalizar a última parte, o fantasma na máquina. Vou até chegar mais perto que ficou mais escuro aqui.
O fantasma na máquina, uma forte objeção ao dualismo de Avicena ou de Descartes, é o argumento usado por Aquino. Ele dizia que o eu que pensa é o mesmo eu que sente através do corpo. Ou seja, para Aquino tem essa conexão, né, dos sentidos com a mente. Só que tá muito mais íntimo isso, né? Mas não sei. Eu concordo mais com, quer dizer, na minha opinião, né? Concordo mais com Platão e com Avicena. Bom, por exemplo, não apenas percebo que há dor na minha perna, da mesma maneira como um marinheiro percebe um buraco em seu navio. A dor pertence a mim tanto quanto meus pensamentos sobre filosofia ou sobre o que vou comer no almoço. A maioria dos filósofos contemporâneos rejeita o dualismo mente e corpo, em grande parte por conta do crescente conhecimento científico sobre o cérebro. Avicena e Descartes estavam ambos interessados em fisiologia e fizeram descrições científicas de atividades como movimento e sensação. Mas o processo de pensamento racional é inexplicável com as ferramentas científicas naquela época, né? Bom, hoje somos capazes de explicar com precisão como o pensamento funciona em áreas diferentes do cérebro. Mas não está claro se isso significa que podemos explicar o pensamento sem referência a um eu. Um influente filósofo britânico do século XX, Gilbert Ryle, caricaturou o eu dos dualistas como um fantasma na máquina e tentou demonstrar que podemos explicar como os seres humanos compreendem e atuam dentro do mundo sem recorrer a esse fantasma do eu. Hoje os filósofos estão divididos entre um pequeno número de dualistas, um número maior de pensadores que dizem que a mente é simplesmente um cérebro e a maioria que concorda que o pensamento é o resultado da atividade física do cérebro. Mas que insiste que há uma distinção entre os estados físicos do cérebro, a matéria cinza, os neurônios, etc., e o pensamento que deriva deles. Muitos filósofos, especialmente pensadores da Europa continental, ainda aceitam os resultados do experimento de Avicena em um aspecto central. Cada um de nós teria um eu com a visão do mundo em primeira pessoa que não está acomodado com a visão objetiva das teorias científicas. Bom, o Avicena, né, ele também era médico, né? Inclusive ele era um médico tão bom, que o conhecimento médico de Avicena era tão vasto que lhe rendeu apoio real. Seu cânone de medicina influenciou as escolas europeias de medicina até meados do século XVII. Meu Deus. Bom, galera, então esse foi o vídeo do Avicena. Eu achei bem interessante e padrão, essa sempre minha fala. Mas é sério, eu achei muito interessante. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscrevam e compartilham. E é isso. Valeu, obrigado por assistirem e até o próximo. Falou.